Olá, voltamos então com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E hoje a nossa convidada é a Vanessa Guedes, que é nutricionista especialista em emagrecimento comportamental. E a gente está batendo um papo sobre emagrecimento comportamental, alcançando um corpo saudável, mente, espírito sintonizado com a sua essência. Agora é 12h20 e eu quero mandar um abraço, um beijo pro pessoal que está entrando aqui, ó, pessoal Canoas, Rio Grande do Sul, pessoal do Washington, Estados Unidos, Curitiba, Paraná, pessoal da Bélgica, norte da Califórnia também. E, inclusive, Vanessa, nós temos uma mensagem aqui, ó. A Wagda de Ibirité. Ela disse assim, ó. Eu tenho amigas que transformaram o que deveria ser prazeroso em algo ruim, pois não conseguem comer sem preocupar com calorias. Como saber que isso está virando doença? Obrigada, Wagda, pela sua participação. Só ligar isso. Vamos lá. Isso é muito comum hoje em dia, tá? A relação que as pessoas estão tendo com o próprio corpo, essa maneira de olhar a alimentação como algo que eu quero trazer aqui para vocês. Eu acho que é muito importante a gente pensar na alimentação relacionando as crianças. E aí, dentro disso que ela comentou, eu vou trazer aqui que é algo que é genuíno, que nós fomos perdendo isso com o passar dos anos, por isso que gerou essa relação doentia dessa forma com a alimentação. O que acontece? Quando a gente repara nas crianças, nos bebês, quando eles estão com fome, eles abrem a boquinha e comem. Quando eles não estão com fome, eles cerram a boca. Você pode tentar dar para a criança, que a criança não vai comer. Por quê? Porque nós temos um sistema interno que é genuíno de funcionamento, de saciedade e fome. Quando estamos com fome, a gente aceita o alimento. Quando nós não estamos com fome, a gente não aceita esse alimento. E o que aconteceu com os adultos que estão neuróticos dessa forma com a alimentação? Pensando em calorias, olhando a alimentação, sem enxergar que aquilo ali é para uma nutrição celular, é para manter o corpo saudável, é o nutriente que a gente precisa para viver, e não aquilo estético. Então, por isso a importância do que eu falo para vocês, de equilibrar esse sistema nessa tríade, né, que é corpo, mente e espiritual. Porque quando nós estamos desequilibrados, a gente começa a olhar só o estético. A gente esquece que existem outras questões por trás disso. Que a alimentação, ela vai nos proporcionar, uma alimentação saudável, vai fazer com que a gente cumpra o nosso propósito, no tempo que nós precisamos viver aqui, de uma forma funcional, para curtir uma vida, para aproveitar com filhos, com netos, para viajar, para entregar o nosso melhor para as pessoas que precisam daquilo que a gente vai transbordar. Agora, quando eu olho só o estético, eu estou olhando só para quem? Para mim. Eu não estou olhando o contexto, né? Então, a reflexão que eu trago aqui para vocês é exatamente isso. É olhar a alimentação como algo muito além, muito mais profundo, né? Do que simplesmente ter um corpo com baixo percentual de gordura, onde eu posso colocar uma roupa e eu vou ficar bonita com isso. Né? Quantas pessoas estão lindas por fora e por dentro pedindo socorro? Exato. Ou seja, a alimentação, o que é essencial realmente, né? É para você manter o seu corpo vivo, né? E realmente, às vezes as pessoas elas buscam só o estético e tipo, a nutrição em si nem tanto importa, é o que está fora, é o que eu estou mostrando, né? E bem como você disse, as pessoas estão pedindo socorro por dentro, né? Exato. Agora, é possível a gente, através de uma alimentação, ter um corpo em dia? Total. Isso é errado? De jeito nenhum, porque a partir do momento que você se alimenta de forma saudável, automaticamente o seu físico vai responder dessa forma, né? Mas a questão está em como eu levo esse processo. Qual é a relação que eu tenho com a comida? Se é uma relação positiva, perfeito. Se é uma relação doentia, que eu penso nisso o tempo todo, um bom norte para a gente entender se a gente está tendo uma relação boa ou não, é o quanto pensamos nisso. Porque a alimentação, ela é para a gente pensar igual quando a gente pensa que tem que fazer xixi. É uma necessidade fisiológica.
Igual a gente pensa quando a gente tem que dormir. Tô com sono, vou dormir. Tô com fome, vou comer. Agora, se eu estou pensando nisso o dia inteiro, se isso está ocupando a minha mente o tempo todo, já é um alerta aí de que a relação não está boa. Uhum. Ó, já tem mais pessoas participando aqui, ó. A Rosângela, ela pelo site, né? Ela disse assim: eu tinha um descontrole total sobre a comida. Usava para esconder a dor, o cansaço, comemorar as conquistas. Foi difícil, mas com o auxílio da minha nutricionista e terapia, eu estou conseguindo mudar isso. Obrigada, Rosângela, por seu depoimento. Olha só, bem que você falou, né, Vanessa? Exatamente. Perfeito, parabéns para ela aí que está conseguindo. É o desejo que eu tenho para todas as pessoas, porque é tão bom quando a gente vive em liberdade, né, para fazer escolhas, para saber, escolhas conscientes. Até o espiritual, né, quando a gente fala sobre governar as nossas emoções, isso tem a ver com o que Deus pede para a gente. Ele quer que a gente governe as nossas emoções. Isso é espiritual, né? A grande questão é que hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas buscam prazer imediato o tempo todo. E a alimentação, por estar tão disponível, né, para a gente, ela acaba sendo algo mais rápido, mais fácil. Então, é uma procura o tempo todo nessa busca do prazer. E se eu estou buscando prazer o tempo todo, é sinal que algo está desregulado interno. Exatamente. E, ó, e a Vilma também, ó, não informou a cidade. Eu faço dieta, mas quando quero comer aquele docinho, eu como, pois é ter equilíbrio. E a vida não pode ser uma escravidão na dieta. Exatamente. Eu sou totalmente a favor desse equilíbrio, né? Mas tem que ser consciente. Uhum. A hora que eu decido, tem que ser uma decisão. Exato. Tá? Então, assim, eu decido manter uma alimentação mais saudável para que a hora que eu possa comer algo não vá interferir, né? Agora, a grande questão é, as pessoas fazem, na maior parte das vezes, a exceção à regra. Exato. E aí que entra, né, o resultado que é diferente, né, de ter um corpo saudável, uma saúde em dia. Exatamente, ou seja, o docinho, assim, equilíbrio, ok, mas se o docinho virar a regra, aí já vai entrar no descontrole, desequilíbrio aí, né, doutor? Ó, e aqui, quais as principais barreiras? Eu falei várias aqui, né, mas quais as principais barreiras comportamentais que as pessoas enfrentam ao tentar emagrecer de forma saudável? Eu acho que a principal é o meio social. Assim, o que acontece? Às vezes no trabalho dela, ela tem pessoas que não se alimentam saudável, e aí a gente vai sendo envolvida pelas situações, né? Aquele negócio que todo mundo para 3 horas da tarde para tomar um café. Aí a pessoa levanta, vai lá tomar o café, mesmo sem vontade, só para participar ali. Sim. E se ela não monitorar essas situações de, vamos comer uma pizza? Vamos, sem pensar. Vamos sair para um barzinho? Vamos, sem pensar. Sabe? Ela vai fazendo um monte de coisa por circunstâncias, porque ela não tem controle da situação. Então, a alimentação, deixo aqui, né, uma dica para quem está nos ouvindo, é que ela deve entrar dentro do nosso planejamento. Por que eu tenho planejamento financeiro? Por que eu tenho planejamento de crescimento da minha empresa? Por que eu quero que, quando eu quero fazer uma viagem, eu faça um planejamento de onde eu vou visitar, o que eu vou fazer? E por que não fazemos um planejamento com a nossa saúde? Exato. Esse é o ponto. Então, assim, se eu começar a trazer esse planejamento para a minha alimentação, eu começo a enxergar aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Vou dar um exemplo. Sabe quando a gente tem um aniversário, uma festa de casamento aí num sábado? Sim. E aí, durante aquela semana, a gente fica assim, a pessoa fala, nossa, Fabi, vamos tomar um café lá à tarde, não sei aonde. Você fala assim, não vou, sabe por quê? Porque eu já vou para o aniversário, já pensa nisso. Sim. Porque eu já vou comer lá, então vou evitar agora, essa semana, de comer um pouquinho fora, né? Porque eu já sei o lugar que eu vou. E a mesma coisa a gente deveria fazer o tempo todo. Porque a gente faz isso para um casamento, mas a gente não usa isso no nosso dia a dia. Se a gente usar, a gente vai começar a entender que, peraí, sexta-feira eu tenho uma coisa para fazer. Quinta-feira à tarde eu já marquei tal coisa ali para fazer. E aí você fala, não, eu tenho uma visão clara da minha parte social, do que eu vou fazer,
Mas essas outras aqui eu preciso dar atenção para comer saudável, porque eu já tenho algumas que eu vou fugir. Você vai ter que fugir, exatamente. Então, isso é uma coisa que é uma barreira muito grande que as pessoas têm, porque elas não planejam, porque elas não se organizam. As dietas restritivas é uma outra barreira, porque as pessoas colocam a dieta restritiva como um projeto verão, projeto você é madrinha, projeto eu preciso entrar em tal roupa para poder fazer tal viagem. E, na verdade, não. O projeto é o projeto de vida. É como que eu quero chegar com 50, com 60, com 70 anos de idade. É como que eu quero viver essa vida. Esse tem que ser o projeto. E não um projeto curto prazo. Olha que sensacional, hein, mulheres? Fazer o planejamento e não ver a alimentação como um projeto que vai ter data para iniciar e acabar, né? Isso é importante, mas esse insight, Vanessa, que você falou de ter o planejamento da alimentação, né? Ou seja, aquilo que você vai comer na semana, você sabe que você tem um casamento, você tem uma festa, que lá você vai, né? De alguma forma, você vai sair um pouco da sua alimentação saudável, que você já faz isso, né? Você vai ter que pesar onde é que você vai, onde é que você não irá, porque você fala, se eu for lá, eu vou comer, e aí depois lá no casamento eu não vou poder do jeito que eu quero. Né? E aí você sai daquela proibição também, entendeu? Porque você fala, não, eu posso sim, só que eu estou decidindo aonde eu vou consumir. Exato. Fica mais leve o processo. Exatamente. Mulheres, olha que sensacional, hein? Olha que sensacional. Ó, agora é 12h31, a gente vai para o nosso segundo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso terceiro bloco aqui do programa Elite Rosa na rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou aqui com a Vanessa Guedes, que é nutricionista, especialista em emagrecimento comportamental, e a gente está batendo um papo sobre emagrecimento comportamental, alcançando o corpo saudável, mente e espírito sintonizado com a sua essência. Agora é 12h38, eu quero agradecer aqui a participação das mulheres que passaram por aqui, inclusive, dando seus depoimentos, a Rosângela, a Vilma, a Wagda, né? Muito obrigada. E mandar um abraço para as que estão entrando aqui, de Embu, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Porto Velho, Rondônia, Cidade Dutra, São Paulo. Muito obrigada pela sua audiência. Então, vamos voltar aqui, dar continuidade com o bate-papo com a Vanessa. E eu queria, né, Vanessa, perguntar para você o seguinte: quais as estratégias, assim, porque são vários pacientes que chegam para você com essa situação, principalmente em relação ao comportamental, né? E quais as estratégias específicas que podem ser ajudadas as pessoas a superar esses obstáculos comportamentais no processo de emagrecimento? Vamos lá. Eu costumo falar sobre princípios. Tá? Que existem alguns princípios que a gente precisa implementar na nossa vida, né? Então, assim, o primeiro deles é a ingestão de água. Então, assim, as pessoas, elas não têm o costume de tomar tanta água assim, a água é extremamente importante. Por mais que a gente saiba, e às vezes fica falando só questão renal, não, tem muitas reações metabólicas que acontecem no nosso corpo que necessita de água. Então, a gente precisa implementar esse comportamento, né? Principalmente quando acordamos, tomar água em jejum é extremamente importante, porque à noite acontecem muitas reações metabólicas e todos os dias a gente acorda desidratado. Então, é importante as pessoas saberem disso. Todos os dias acordamos desidratados. Então, nós precisamos repor essas águas para que o nosso corpo continue funcionando. E, às vezes, metabolismo que está ali travado, às vezes a pessoa está achando que é só alimentação. A água também ajuda a fazer o metabolismo destravar. O outro princípio é em relação às compras que fazemos, porque aquilo que tem em casa é aquilo que nós vamos comer. Sim. Né? Então, assim, não adianta a gente colocar os produtos alimentícios e não alimentos, né? Tem uma diferença muito grande entre produtos alimentícios e alimentação, e alimento. O alimento é aquilo que estraga. Se a gente ficar ali para fora da geladeira, se a gente não armazenar de forma correta, são coisas que vão estragar, são alimentos que vão estragar. Agora, o produto alimentício é o que está no saquinho, é aquilo que o homem fez, não é aquilo que Deus nos deixou. Aí está a grande diferença, né? Então, se a gente optar em fazer essa gestão, né, das nossas compras, a gente tem que fazer isso de uma forma aonde, basicamente, pelo menos 80% do nosso carrinho, ele vai ser composto com aquilo que Deus fez.
e não o que o homem fez. Uhum. Então, porque o homem, aquilo que ele faz é pensando no lucro, né, no dinheiro para o bolso dele. Quando Deus fez, ele pensou em você, ele pensou na sua saúde, ele pensou para fazer com que você mantenha aqui, ele te deu recursos para que o seu corpo funcione da forma adequada. Então, é bom trazer esses insights, esses pensamentos, para a gente parar um pouquinho de... tem pessoas que às vezes falam, nossa, é muito difícil para mim comer aquilo que é saudável, né? Então, assim, como que nós estamos lidando com isso, né? Olhar para os alimentos e enxergar que aquilo ali faz parte da nossa essência, que está sintonizado com aquilo que precisamos, né? E aquilo que está no supermercado não tem sintonia com aquilo que precisamos. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala dessas práticas, né, da gente vencer essas barreiras, nós estamos falando de sono de qualidade, nós estamos falando sobre ter prazer em outras coisas que não estejam relacionadas à alimentação. Gestos de autocuidado faz muito bem, principalmente mulheres, né, se cuidar, ter um momento para você, dentro de tudo que nós fazemos, de trabalho, de casa, de rotina, de marido, é importante a gente olhar para a gente também, saber o que a gente gosta, né? Então, assim, dentro da prática de atividade física, o que faz mais sentido para mim? Eu gosto mais de contato com pessoas, saber como é que a nossa mente funciona e colocar isso a nosso favor. Às vezes tem pessoas que estão forçando uma musculação, sendo que ela não gosta disso. Existem tantos outros exercícios que a gente consegue colocar em prática, né? E que vai fazer com que aquilo ali seja prazeroso. Exato. Prazeroso. A gente só vai ter constância naquilo que tem prazer. Em relação à alimentação, hoje nós temos muitas receitas que são saudáveis, gostosas, né, a nível do nosso paladar, que são chamativas em relação aos nossos olhos. Então, assim, a gente não precisa pensar que a alimentação saudável, ela não é gostosa. Isso é um tabu que ficou lá para trás, né? A indústria cresceu e a indústria foi se inovando. E essa inovação, ela foi trazendo para a gente também uma alimentação saudável, gostosa, e que se a gente colocar no nosso dia a dia, a gente vai perceber que nem precisava ficar comendo o que não é saudável. Exato. Só que a gente precisa testar, a gente precisa fazer, a gente precisa quebrar esse tabu. Então, quando a gente vai quebrando essas barreiras, tudo vai ficando mais fácil, né? Então, a dica que eu dou para essas pessoas é exatamente isso, é trazer uma mudança comportamental dentro da nossa casa e fazer com que isso vire um estilo de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança no hábito. E essa mudança de hábito, ela não vai acontecer do dia para a noite. Nós precisamos de repetição. Né? Até aquele hábito que é ruim, ele foi repetidamente, né? Várias vezes. E aí, exatamente por isso que ele foi instalado. Então, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter leveza, fazer com que esse processo de mudança ele seja gostoso, para que esse hábito seja instalado. Exato. Achei muito importante quando você falou, né, de você descobrir realmente o que você gosta ali, porque tá ligado à sua essência. Às vezes você vê as pessoas na academia lá fazendo e tal, e fala, gente, eu não gosto de academia. Aí você vai para academia e claro que quando você não gosta daquilo, acaba que você não vai ser constante naquilo. Não é? Exato. Não é? Então, é você entender aquele que faz bem, que também vai te dar, ou seja, você vai poder fazer exercício, cumprir ali, fazer aquilo que você gosta e tal. Então, às vezes, a gente quer muito se comparar com as outras pessoas, porque as outras pessoas fazem, nossa, eu tenho que fazer, porque a pessoa... Então, assim, é muito isso o que a Vanessa falou, é estar ligado à sua essência, né? E aí, vem uma questão, Vanessa, que até queria perguntar para você, como as redes sociais, né, e a pressão da mídia pode afetar negativamente a percepção, e aí, relacionada ao corpo e o processo de emagrecimento, e como que as pessoas lidam com isso, né? Que acredito que deva chegar muita situação para você nesse aspecto. Muito, muito. Chega ao ponto até das pessoas chegarem no consultório já com a foto. Exato. Exato, é bem isso. É isso daqui que eu quero me tornar. E eu já começo falando que só faz isso quem não sabe quem é.
Porque quem sabe quem é de verdade, né? Quem está sintonizado na sua essência, quem está sintonizado naquilo que de fato é, a pessoa sabe que a gente tem que construir o melhor dentro da nossa versão, daquilo que somos, e parar de olhar para o outro, né? A rede social, eu falo isso muito para o meu filho, né, mais velho, tem um filho de 18 e tem um de 4. O de 4, praticamente, né, nem mexe no celular. A gente evita o máximo possível. Mas o mais velho, eu sempre converso disso com ele, eu falo, usa isso aí a seu favor, né? Pega uma rede social para ter ali conteúdos, assuntos que vão te elevar. E a mesma coisa eu trago para as pessoas que estão aqui nos ouvindo em relação ao corpo, em relação ao físico, né? De ficar comparando as pessoas que estão expostas ali com o seu corpo, elas estão fazendo aquilo ali porque elas estão com uma dor muito grande e não sabem quem são. Porque quem sabe quem é de fato não precisa sair mostrando o corpo, não precisa sair, né, fazendo toda essa exposição. E aí, isso traz para muitas pessoas que não sabem quem são, exatamente esse motivo de comparação, né? E eu sempre falo para as pessoas, falo, para com isso, olha o seu percentual de gordura, olha onde você está hoje em relação à sua alimentação e crie metas micro, né, ações que vão trazer micro resultados e que esses micro resultados eles vão trazer uma nova capacidade para você que hoje você acredita que você não consegue. Sim. Né? Então eu falo, primeiro a gente muda a ambiência, que é a base, né? Então, assim, eu estou querendo emagrecer, eu preciso conectar com pessoas que se alimentam mais saudável, eu preciso estar conectado com pessoas que fazem atividade física, seja qual for. Então, você precisa inserir um pouco mais nesses meios, use a rede social a seu favor, com receitas saudáveis, com pessoas que falam sobre saúde, com pessoas que vivem isso, para que isso faça parte do seu ambiente. Então, a rede social ela pode ser usada de forma benéfica, né? E aí, automaticamente, isso vai mudando os seus comportamentos. Porque se você anda com pessoas que te chamam para ir para atividade física, você vai mudar seu comportamento. Se você lida com pessoas que mantêm uma alimentação saudável, automaticamente ela vai te passar receitas, ela vai dividir com você materiais, e isso vai aumentar a sua capacidade. A capacidade aumentada, ela faz você mudar as suas crenças. Então, automaticamente, aquilo que você acreditava que você não era capaz, quando você vê que você é capaz de ser uma pessoa esportista, de ser uma pessoa saudável, você muda as crenças que você tinha. E isso faz você deslanchar aí, né, e ter novos resultados. Maravilha, sensacional, gente, sensacional. Ou seja, principalmente as mulheres, né? Parar com essa questão de ficar se comparando, porque se a outra pessoa gosta de ir na academia, se ela gosta de fazer, tá tudo bem, mas é ela. Você tem que ver o que você gosta, né? Ou seja, porque as redes sociais, como você bem disse, ele vem como uma questão assim, de muito conteúdo bom. Se você usa ele para você se elevar e não para você se comparar e se sentir menos do que as pessoas, se sentir inferior. Então, mas isso só começa quando você busca realmente a sua essência, ativar a sua identidade, né? É bem... Exatamente. Bom, então agora 12h50, nós vamos para o nosso último intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, então estamos de volta aqui com o programa Elite Rosa, com o nosso último bloco, né, com a Vanessa Guedes, e a gente bateu um papo sobre o tema emagrecimento comportamental, alcançando um corpo saudável, mente e espírito sintonizado com a sua essência. Chegando aqui no finalzinho já o pessoal de Diadema, São Paulo, Embu, Guacu, São Paulo, Santo André, São Paulo, Taboão da Serra, São Paulo, muito obrigada pela audiência de vocês, todas que passaram por aqui. Vanessa, eu queria agradecer você pela sua participação, foi sensacional, acho que as mulheres que nos ouviram aqui tiveram vários insights, né, principalmente quando a gente fala da essência, de você realmente observar seu comportamento, seus hábitos, para realmente ter uma vida saudável. Então, eu queria te agradecer e queria que você passasse seus contatos, passasse suas redes sociais, para que as mulheres que estão aqui nos ouvindo possam te seguir, possam realmente entrar em contato com você. Vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço aí o convite, eu fiquei muito feliz e é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
Bom, para quem quiser me seguir, lá no Instagram é Vanessa Guedes, _Nutri, tá? Então, as pessoas podem me seguir lá. Lá, clicando no link do Instagram, vocês já vão ser direcionados para quem quiser marcar uma consulta, né? Ou gostaria da minha participação em algum evento, alguma coisa, tudo tem lá, explicando certinho para as pessoas entrarem em contato. E aí já cai direto no WhatsApp da minha equipe, o pessoal já passa todas as orientações. Ai, maravilha. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos ouvindo aqui em relação ao emagrecimento comportamental e sobre esse tema que a gente bateu um papo hoje. O que eu deixo para as pessoas é sobre o que a gente quer para amanhã, sabe? Viver hoje, criar mecanismos para que a gente cria o controle, o planejamento, a organização da nossa alimentação, da nossa prática de atividade física, dos nossos comportamentos, tudo isso para que a gente tenha saúde. É sobre como queremos viver, é sobre ter um corpo funcional, para a gente ir no supermercado, para a gente não depender de ninguém com 60, 70 anos, 80 anos de idade. É sobre viver os nossos sonhos, né? Porque ninguém realiza sonhos deitado numa cama de hospital. Exato. Então, a gente precisa da saúde e para a gente não esquecer. E às vezes a gente coloca tudo o que a gente precisa na nossa empresa e esquece da gente. Então, é um convite aqui para que vocês olhem para vocês, olhem internamente o que precisa ser modificado, o que precisa ser olhado mesmo, sabe? Ter uma visão de forma diferente, para que você saia que tem ali bloqueios emocionais, que tem traumas, que coisas que foram vivenciadas e que precisam ser ressignificadas. E que isso tem relação direta com a forma que você vai ver a vida, como você vai viver, porque nós precisamos e merecemos viver uma vida em liberdade. Então, liberdade com a alimentação, com o nosso corpo, com a maneira que nós, né, nos vemos aí em relação à vida, em relação ao nosso espiritual, e fazer, né, esse alinhamento entre corpo, mente e o espírito. É isso. Muito obrigada de coração, Vanessa, pela sua disponibilidade aqui. Então, acredito que as mulheres aprenderam muito aqui com esse tema. Então, mulheres, vocês já sabem onde seguir a Vanessa, vão lá, seguem ela tem bastante conteúdo lá também, então vai ser bem legal para vocês. E assim, eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade aqui na Rádio Na Voz Delas. Não esquece de me seguir também no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembrem-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais.